qualquer empresário que tá em casa assistindo esse podcast, se ele não terminar esse podcast e não falar com o contador dele, ele assistiu errado. E você precisa analisar o balanço mês a mês, você precisa analisar a saúde da sua empresa mês a mês. Se ele não fizer isso, a chance dele quebrar é grande. O empresário entender que o contador é o aliado dele e que ele deveria estar dentro das tomadas de decisões, cara, é perfeito. O que acontece na maioria dos casos é que o empresário acha que o contador é um custo, que só me traz imposto. E que eu sou obrigada a pagar ele. Seja bem-vindo a mais podcast do Play Growth, um podcast da C3D Web, um podcast que a gente está trabalhando sobre crescimento de empresas. Qual é o jogo do crescimento que a gente gostaria que você jogasse com a gente? É por isso esse nome, o pessoal está pedindo para eu explicar. Eu acho que já é o terceiro ou quarto episódio que eu explico, né? A ideia do Playground com o Play Growth, já ficou claro? Eu acho que pra gente que escuta sempre tá bem claro. Talvez o ouvinte esteja com alguma dúvida ainda. Vamos explicar de novo. De passar essa mensagem de coisas interessantes na área de marketing, venda, finanças, RH, que pode ajudar a sua empresa a crescer. E a gente está aqui hoje com o Gustavo Piccolo. Ele é diretor, fundador do Grupo Enfoque. Quer dizer, tem o escritório de contabilidade que é líder de mercado aí, já mais de 2 décadas. Você tem o BPO financeiro, tem a administração de contabilidade, diretor de marketing da associação de contábil, é diretor do conselho. Pô, Gustavo, onde você não tá, Gustavo? Pô, eu quase não tô em casa. Eu falei, eu vou ficar uns 20 minutos lendo aqui todos os cargos que você ocupa. O Gustavo, ele é especialista na área de tributação, gestão de empresa. A gente vai tirar um papo bem bacana com você hoje para ajudar os clientes a pensar no tema finanças como uma alavanca de crescimento. Pô, top. Porque se também não cuidar do dinheiro, não adianta marketing, não adianta vendas. É um balde furado. Entra dinheiro, sai, não dá. E a gente está com a Francine Nunes. Gente, é um prazer estar com vocês aqui. Para acrescentar um pouquinho sobre o nosso nome aí do nosso podcast, eu acho que a gente poderia dizer que falar de crescimento, falar de contabilidade, às vezes é chato, né? Mas aqui, trazendo para o Play Growth, nós queremos fazer algo divertido, algo né? Para que ser uma brincadeira aí, para a gente poder discutir esses assuntos que às vezes são chatos de falar, mas trazem bons resultados para as empresas. Iago Vilaça. A Frank, mais uma vez, roubou a minha introdução. Não, de novo? Então, 3 vezes eu posso pedir música no Fantástico, né? Sim. Então, eu quero pedir uma música, tá? Mas Eu ia fazer uma brincadeira, que daí, novamente, o pessoal ia ter que cortar lá na frente da produção. Pô, caramba, vai, e aí? Aí, tá vendo? Mais um episódio sem o cancelamento. Mas tudo certo para dar certo e mais um podcast. Tô bastante animado para poder brincar aqui no nosso Playground. Muito bem. Gustavo, a gente quer ouvir da sua carreira, é claro. A gente quer saber como é que você chegou. Faz parte aqui do nosso trabalho entender também um pouco da sua trajetória. Mas a gente quer trazer um ambiente um pouco diferente aqui para que quem está nos ouvindo, a nossa audiência, ela já se conecte rápido com o que a gente quer se propor aqui. Você é especialista em finanças. Você sabe onde estão os abacaxis de uma empresa, se ela é simples, se ela é lucro real, se ela é lucro presumido, onde que estão os gargalos. E eu já quero começar perguntando para você, Gustavo, o empresário tem que entender muito bem de finanças e contabilidade, senão vai quebrar de qualquer jeito, né? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho das experiências e falar um pouquinho sobre contabilidade, finanças e tudo mais. Eu acho que o empresário precisa ter um olhar para as finanças. O empresário precisa cuidar da contabilidade. O grande problema é que muitos dos empresários, e aí nós estamos falando do pequeno, do médio porte, não das grandes empresas, dos grandes empresários, mas do pequeno e do médio, que eles são muito bons tecnicamente. E ser bom tecnicamente não garante só sucesso. Se ele não olhar e não cuidar do dinheiro, é como você acabou de brincar, né? É dinheiro entrando, dinheiro saindo pelo ralo. Então ele precisa entender um pouquinho de tributação, ele precisa entender qual é o melhor controle financeiro que ele vai ter,
se ele vai internalizar, se ele vai terceirizar, com quem ele está terceirizando. Muitas vezes o próprio contador vai indicar a ele uma tributação XYZ, porque às vezes é mais fácil para o contador e não mais benéfico para a empresa. Então é importante que de vez em quando ele revise esses números e entenda. Até porque, dependendo da sua tributação, de como ele faz isso, vai interferir no seu preço de venda. Muitas vezes você está falando de uma empresa no Simples, que uma alíquota do Simples começa em 4%, 6%, e o cara coloca lá 6%. Só que essa alíquota é progressiva. E quanto mais ele vende, mais a alíquota vai subindo, e às vezes ele tabelou lá o preço de venda dele 6% e acabou. E quando ele ultrapassar essa faixa de 6%, que ele tiver em 8%, 10%, 12%, porque não 15%, inclusive, pode chegar, ele acha que está tendo lucro, mas ele está deixando o dinheiro indo pelo ralo, perdendo nos impostos. Então o empresário precisa não ser um especialista, mas conhecer pelo menos. Sem dúvida. Concordo com você. O empresário, ele às vezes não tem tempo para olhar mais de perto as finanças. A gente acaba se preocupando muito com o que você falou, a parte técnica, tudo. Mas, poxa, tem que pelo menos olhar o DRE, né? Pô, o que tá ficando de margem no meu negócio? É um bom começo, pelo menos ele olhar. Ó, cara, a sua margem tava 25% há 3 anos. Caiu para 15%, já não é um sinal de alerta. O DRE consegue pelo menos dar essa informação para o empresário? Como é que tá a margem dele de lucro? Então, quando nós falamos de DRE, que é a demonstração da empresa, é uma das demonstrações financeiras. Ela é extremamente importante. Tem outras demonstrações financeiras, como índices, indicadores, coeficientes, que vai te trazer isso mais para a sua realidade. Pode estar dando lucro, mas ela não está sobrando dinheiro no caixa. Por quê? Porque o cara está investindo, ele está colocando tudo em equipamento, ou em estoque, ou até mesmo financiando o seu cliente, porque vende com um prazo de recebimento muito longo. Então o DRE é importante sim, ele deveria ter o contato pelo menos a cada 3 meses, olhar o DRE, entender um pouquinho do DRE. É que nesses anos todos a gente vai percebendo ele não olha e não sabe ler o balanço. E aí é onde eu costumo dizer, senta com o seu contador. Ele precisa te explicar para que você entenda o que é que está escrito ali. Muitos dos empresários só vão perguntar de um balanço, de um DRE, quando o gerente do banco liga e fala assim, precisa fazer a atualização do seu cadastro. Me manda o balanço. E ele acha que balanço é aquilo que a gente brinca, mas não é. É uma demonstração financeira que é uma fotografia numérica da sua companhia. Então ele precisa olhar e precisa... Essa questão do percentual que você colocou aí, olha, estava 25, caiu para 15, é um sinal de alerta? Depende de cada segmento, mas a queda é expressiva que você colocou, de 25 para 15. Isso é expressivo. Às vezes pode ser de 15 para 5. Ele precisa olhar toda a variação que for brusca e olhar e ver por que isso variou, o que é que aconteceu, aonde está o impacto, para que ele possa corrigir a rota e continuar numa ascensão. Cara, eu tinha um mantra. A nossa empresa não podia baixar menos de 30% de margem. Eu ficava em cima disso. Era o único número que eu queria olhar. Margem, porque eu já quebrei uma empresa. Por não olhar a margem, só olhar faturamento. Era uma agência de turismo, a gente faturava horrores, porque, tava todo mundo querendo viajar para Porto Seguro, para Fortaleza, isso era em 1996. Cara, quando você tinha, não esquece, você tava assistindo TV Globinho. Eu gosto de viajar hoje também, não sei se você não tá lá. Acho que ele não tá. Não tava, não. Não? Não. Ah, bom. 96, eu nem sei se eu assistia televisão, viu? Ó, cara, 96 eu já tava ralando, que nem gente grande, vendendo passagem para Porto Seguro. A gente faturava alto, mas na verdade eu ficava com 9% daquelas vendas da companhia aérea. Era uma margem de uma agência de viagens na época, não sei como é que tá hoje. Mas aquele dinheiro que passava pelo nosso caixa talvez me distraiu
e eu não olhava a margem. Fiquei contratando pessoas, sem olhar a margem. Depois que eu quebrei, teve os outros perrengues, eu falei, cara, a próxima empresa que eu vou abrir, eu só vou olhar a margem. Cara, é um bom começo. Ó, você que é prestação de serviço. Cara, no mínimo, 30% de margem para você ter uma empresa saudável. Eu sei que cada segmento tem que ter uma margem, tá bom? Eu sei que se você é do varejo, uma C&A na vida, vai trabalhar com 6% de margem, não é isso? Mas quando você começa a olhar a margem, começa a olhar o DRE, começa a olhar o EBITDA, o EBITDA, né? Sim. Quando você começa, você de repente tem capacidade ou tem um incentivo de chamar o contador para conversar. Eu acho que, na verdade, Alex, até, né, não é uma questão de não concordar, né, mas é uma questão que o Gustavo falou. Muitas vezes, a pessoa não sabe ler o dado. Então, ele extrair, né, a margem de lucratividade dele, às vezes, é complexo. E dependendo, é muito fácil para nós, porque é serviço. Então, nós sabemos do nosso custo operacional, sabemos quanto estamos faturando, qual a margem que estamos tendo. Estamos tendo X%. Agora, quando se trata muitas vezes de empresas com produto, em que tem a questões produção, questão... Que tem que comprar máquina. Sei lá, importação e N fatores que podem alterar isso, fica muito complicado pro empresário fazer a leitura desses dados sem a proximidade do contador. E eu te pergunto uma coisa, Gustavo, você acha que a figura do contador, ela já é mais proativa hoje? Porque também tem isso do contador, óbvio que vocês têm um número de contas infinas ali, mas do contador conseguir olhar alguns mercados e falar, olha, esse daqui precisa de mais atenção, esse meu cliente está precisando, de repente, de um sinal de alerta. Existe mais essa figura do contador proativo hoje? Na realidade, nos últimos anos tem mudado bastante a figura do contador, né? Então, é uma das coisas que eu tenho sempre batido e questionado. O contador, antigamente, ele fazia a contabilidade para o fisco, para prestar obrigações, prestar contas ao fisco. E hoje, a contabilidade não é mais para o fisco. Ela é uma ferramenta de tomada de decisão. E aí, quando a gente fala de uma ferramenta de tomada de decisão, o contador tem que entender e tem que alertar os seus clientes. Ele tem que estar do lado. Mesmo, como eu falei, com uma periodicidade de 3 meses, 6 meses, uma vez por ano que seja, no mínimo uma vez por ano, ele tem que pegar o balanço e olhar e falar assim, como é que está a saúde financeira da minha empresa? O que acontece nos escritórios de contabilidade é como você falou, é um volume gigantesco. E aí, o que o contador faz? Quem me procura, eu vou atender. Quem não me procura... Algo mais passivo, né? Mais passivo. Ele está entendendo do que a informação que eu estou passando. O que nós gostamos de fazer eu vou te ensinar a ler. A partir do momento que eu te ensinei a ler, a gente parte do pressuposto que todo mês você está olhando e está vendo. E quando você tiver dúvida, você vai erguer a mão e falar assim, Gustavo, não entendi aqui, me ajuda. O que aconteceu? Recentemente nós pegamos um cliente que ele fazia uma demonstração num Excel da vida e que ele misturava regime de competência, um regime de caixa, a contabilidade com o financeiro e ele fazia uma lambança. Porque um consultor falou para ele, você faz isso aqui. E eu perguntei para ele, por que você faz isso? Porque o consultor mandou. Mas o consultor não está mais aqui. Não, mas eu faço, continuo fazendo. E o que você tira de proveito dessa informação, desse controle que você faz? Nada. E ele perdia pelo menos uns 3, 4 dias fazendo essa planilha. Eu falei, parou. Pisa no freio. Não precisa mais. Não precisa mais. Seu contador, ele tinha acabado de entrar no escritório. Nós vamos mudar. Você vai começar a olhar via contabilidade, ou seja, regime de competência, que é a fotografia de ver se a sua empresa está dando lucro ou não. E aí a consequência é o caixa, sobrar dinheiro lá ou não, aí é outra história. Mas vamos começar a olhar. E comecei a ensinar. A primeira linha, aqui está todas as suas vendas. Aqui você tem serviço, aqui está o serviço. Aqui está o custo da mercadoria que você comprou, que você está revendendo.
E comecei a dar uma leitura. Hoje, passado aí um ano e meio, ela já questiona o número. Opa, por que aqui na despesa de viagem, vou usar a sua agência aqui, por que na despesa de viagem tá R$3.000 se eu só comprei a passagem da Fran e era R$1.000? Então ela já começou a questionar a contabilidade de lançamentos que deveriam estar numa conta, na outra. Então ela já aprendeu a ler o balanço. Isso é um bom sinal, porque ela começa a olhar a margem e aí ela começa a questionar. Minha margem está alta, minha margem está baixa, o que está acontecendo, vendi mais, e aí consegue controlar. E aí é uma tranquilidade que dá para nós como contador, porque eu sei que aquele cliente já está com o mínimo necessário de conhecimento para poder tomar as decisões dele. É porque uma gestão como a Ambev, se o Jorge Lerman compra nossa empresa, eles derrubam os custos. Eles olham muito para a finança. Antes de olhar para marketing, antes de olhar para o time, antes de olhar para crescimento, eles olham para finanças. E eu acho isso uma alavanca de crescimento. Quando a gente está falando de growth. Porque às vezes a gente senta com o empresário pequeno, médio, cara, você tem que gastar 10 mil de Google por mês. Não, Alex, poxa, eu não tenho essa capacidade. Cara, com 10 mil você vira seu jogo. Você vai bater nisso, você vai ter esse resultado, mas ele não tem capacidade de caixa. Mas porque ele está deixando as finanças muito soltas. Se ele diminuísse 3, 4% de custo nesse departamento, 3, 4% nesse custo, ele abria caminho de crescimento. E, na verdade, a primeira alavanca que ele apertou, a primeira alavanca que ele puxou, foi a alavanca das finanças, pô. Se ele mudar uma tributação, nós estávamos conversando, né, Gustavo? Nós temos algumas linhas de serviços lá na agência. Nós temos uma linha muito focada no marketing digital. Mas nós temos uma outra linha que é consultoria, a gente tem uma outra linha que é hospedagem, manutenção de site. Poxa, Alex, vamos abrir uma segunda empresa só para cuidar disso, né? Ou, cara, vamos rever a sua tributação. Querendo ou não, se a gente cai de um imposto de 14% para 11%, parece pouco. Mas no volume dá... Mas daí, esses 4, 5% pode dar aí um impacto no ano de R$150 mil. Pô, deu um impacto de 150 mil. Era os 150 mil que eu precisava para o marketing. De onde saiu esse dinheiro? Saiu das finanças. Então vocês não veem finanças... Como fazer o empresário enxergar finanças como uma alavanca de crescimento? E não sobre, que coisa chata, eu tenho que ir lá ver esse número. Cara, não. Finanças é uma alavanca de crescimento. A Ambev, se ela compra a tua empresa, ela vai cortar teu custo. Ela corta 30% do teu custo. Nos primeiros meses que ela assumiu tua empresa. Como? Eles entram de forma muito agressiva. Esse estilo Lerman, né? Eles entram de forma muito agressiva cortando o custo, olhando finanças. É um caminho, Gustavo, de crescimento para a empresa, olhar finanças? Então, olhar a finança sempre é e sempre foi a menina dos olhos. Você tem que olhar. Se você não olhar isso e descuidar, você vai pro buraco. Simples assim. E uma das coisas que eu costumo pensar muito, tá bom? Ao longo do tempo. Porque às vezes você vai falar assim, olha, eu preciso investir em marketing. Eu preciso fazer um Google da vida, por exemplo. E eu preciso investir 2, 3, 4 ou até 10 mil reais num Google. O que isso vai me trazer de resultado? Às vezes eu tenho que apertar minhas finanças aqui para que alavanque e o meu faturamento, que hoje está 5, vire 50. Então esse investimento, essa alavancagem vai fazer. E aí eu tenho que controlar as finanças. Eu consigo tirar de outro lugar? É diferente de grandes companhias que você chega e você aperta e se você trocar o fornecedor A, tem mais o B, o C, o D, o E, até lá querendo vender para você. É diferente das pequenas, que muitas vezes ele não tem condições ou não tem outras opções com um custo mais barato. E aí ele fica travado, então às vezes ele não consegue reduzir, ele tem que manter o custo aqui e ele tem que pensar estrategicamente, reduzir impostos. É um caminho, né? Esquece. O que você fez agora do exemplo que nós falamos aí, de 2 empresas e tudo mais, 2, 3, nem sempre na mesma tributação, no simples, às vezes uma no lucro real, outra no simples. Tem um universo aí que dá para
estabelecer, que reduz custo e que faz com que as suas finanças estejam mais seguras para você fazer alavancagem e investir em outros para crescer o seu negócio. Então, acontece. Gustavo, eu vi você falando outro dia, você falou em lucro real, eu acho que é uma coisa bacana para o empresário entender, que o lucro real, na verdade, a gente atribui ele a empresas grandes, né? E você, outro dia, desmistificou isso, né, explicando sobre esse assunto. Conta um pouco pra gente, porque eu achei interessante que qualquer empresa, né, sendo analisada, né, sendo viável, ela poderia estar enquadrada e alguns benefícios, né, de estar no lucro real. Quando a gente fala de lucro real, o que acontece no lucro real, né? Nós pagamos impostos sobre o lucro. Então, se eu tenho lucro, eu tenho imposto. Se eu não tenho lucro, eu não tenho imposto. Então, é importante eu olhar todas as linhas. Então, todas as despesas que eu tenho, que está saindo do meu faturamento, tem que estar ligada com a minha atividade fim. Então, se eu sou uma agência de marketing, eu não posso colocar lá, por exemplo, uma viagem para Porto Seguro do Alex. Por mais que seja, a não ser que ele tenha um cliente lá, que ele está indo fazer uma visita, mas se ele está saindo de férias, isso não é uma despesa da empresa. Não pode ser considerado uma despesa, consequentemente, não pode abaixar o resultado. Então, quando a gente fala de lucro real, o que acontece é que você tem que ter cuidado com as suas linhas de despesa. Hoje o pequeno... A receita vai ficar de olho ali, né? A receita vai ficar de olho ali. Por isso que se fala que é das grandes companhias. Porque nas grandes companhias você tem um contador específico, tudo que acontece de transação via de regra é para a companhia, então as despesas são inerentes ao negócio, é mais difícil do que nas pequenas empresas. E nas pequenas empresas, geralmente é o sócio que anda com o cartão da empresa, que vai abastecer o carro, que ele vai sair no final de semana e ele passa o cartão da empresa. E o governo daí não vai por simples, o governo vai faturar em cima faturamento. Vai colocar a alíquota em cima do faturamento, o governo não está muito olhando para isso. Então é importante. Lucro real cabe para qualquer companhia, qualquer uma. A questão é a organização. É a organização. A partir do momento que a empresa, o empresário, tem organização financeira, tem o controle financeiro, está liberado. O meu primeiro ano de escritório de contabilidade, eu fui lucro real. Por quê? Porque eu não tinha faturamento. Eu comecei escritório tendo despesa, aluguel, internet, uma série de coisas, e eu não tinha receita, porque eu não tinha nenhum cliente. Meus primeiros clientes apareceram depois de 3 ou 4 meses, com uma receita bem pequenininha, que não pagava os meus custos. E aí, qual é a melhor opção? Lucro real, porque só tinha prejuízo. Se eu só tenho prejuízo, eu não tenho imposto. Se eu começasse com lucro presumido ou com o simples, que o imposto é sobre o faturamento, eu teria imposto todo mês. Ou seja, eu estaria cavando mais buraco ainda. Entendeu? Então, preciso olhar. Lucro real é a saída. O que acontece que nenhum contador gosta de fazer. Dá muito trabalho. A responsabilidade aumenta demais. Ah, ele assina. É como se ele auditasse para o governo. Cara, isso aí é o que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Mas na hora de uma quebradeira como aquela da Americanos que some 40 bi... O contador sumiu também. O contador sumiu o contador, cara. Caraca. Eu fiquei pensando, cara, eu que admiro tanto, né? Os irmãos ali, os irmãos Lerman ali. Falei, cara, como é que me some 40 bi agora que... É a manopla do Thanos e faz as pessoas desaparecerem. Uma estraladinha de... Mas trazendo aqui pro nosso mundo real, né? Os meros mortais, né? Porque esses caras, eles lidam num mundo de finanças que é outro universo. Surreal. É outro universo, que é tema até para um outro podcast. Mas trazendo aqui pro nosso mundo real. Quando o empresário não se sente seguro, eu acho assim, primeiro é ter um bom contador, não é? É porque você cuida também das nossas finanças. A Enfoque é uma empresa líder de mercado aqui na nossa região, tem clientes no Brasil todo. Mas ter um bom parceiro nessa área é um começo. Gastar uma energia, gastar tempo para olhar os principais indicadores. A gente tem falado muito disso. Dados olhar dados. E tem que começar a olhar dados para tomar decisões nas finanças. Mas deixa eu te colocar num caso real.
eu faturo 200 mil reais. Ok. 200 mil reais vai dar 2,4 milhão de faturamento. Eu sou prestação de serviço, estou no Simples, vamos lá, vai pagar uma alíquota aí de 12%. Mais ou menos. Quando a gente simula isso para o lucro real e deixa de certinho, como é que a gente compara? Qual é o momento de mexer nisso? Você daí tem que bater um papo com você faz uma análise, ou você fala, Alex, poxa, o que estava na minha cabeça? O cara passou de 4 milhões, ele deveria buscar outra tributação, sair do Simples, porque tem aquela alíquota, a própria limitação, acho que está 4,4. 4,8. 4,8. Eu sempre fiquei na cabeça assim, cara, até 4,8 é melhor ficar no Simples. Eu acho que tem muita gente pensando nisso, hein? Na minha visão, olha que até que eu já gastei um pouco de energia, mas eu acho que ficou meio que subconsciente. Parece que é o mais fácil. Mas agora você está me dizendo, Alex, às vezes não. Você está pagando, vamos supor, 200 mil de faturamento, você está pagando um DARF de 20 pau por mês. Você está pagando 240 mil no ano. Cara, vamos olhar um ano para trás. Se você tivesse no lucro presumido, um ano para trás, nessa foto, você teria pago 198 de imposto. Pô, já é uma economia de 40 pau, de 42 pau. Se você tivesse no lucro real, você teria gasto 300. Mas vem cá, você não tem uma linha de investimento, você não precisa investir. Tá vendo isso aqui que você lançou como despesa? Poderia entrar como investimento, porque você abriu uma nova unidade de negócio. Cara, isso daqui você botou como despesa. Não, seria investimento que você está abrindo uma unidade de negócio para expandir. Então você teria... É papel do contador fazer esse diagnóstico e apresentar esse caminho, mostrar essas fotos e falar qual é o momento de virar a chave? Com certeza é o papel do contador. Hoje nós temos... Você vai almoçar onde amanhã? Ele está me convidando para almoçar? Isso. Não, sabe por quê? Porque às vezes, mesmo a gente tendo um bom contador, parece que o erro está no empresário. Ele não prioriza. Mas também amanhã, acho que é feriado. Amanhã é feriado. Amanhã sua mulher não vai deixar você de casa. Mas você está entendendo que nós temos que falar isso para a nossa audiência. O contador, ele tem essa capacidade de tomar uma decisão, mas também tem que ser provocado, né, Gustavo? Tem que ser provocado. Nós temos hoje um sistema que compara as 3 tributações. Você já tem isso? Eu já tenho isso mapeado. Que você vai colocar lá, 200 mil reais mês, vezes os 2.400, ele vai simular a sua tributação total, inclusive, com folha de pagamento. Tá. Porque tem uma diferença na folha de pagamento, então é importante ressaltar a folha de pagamento, porque no Simples nós não temos a tributação do INSS do empregador e nas outras, lucro presumido real, você tem tributação do INSS por parte do empregador. Então precisa considerar. Então no nosso sistema vai sair exatamente a sua tributação total no Simples, no lucro presumido e no lucro real. E esse sistema, a gente tem que mandar... Claro, os nossos dados você tem. Sim. Mas é um sistema seu interno. Interno. E aí, assim, quando eu falo de prestador de serviço, e você acabou de falar, a minha margem tem que ser 30% e tudo mais. Margem de 30% é difícil ir para o lucro real. Porque você tem muita margem. Aí o governo vai achar que o bolo... Pô, Alex, esse bolo tá muito grande. Tá muito grande para você, vamos me dar metade desse bolo. Eu não diria metade, mas 33% é a tributação do lucro real, tá bom? Entendeu? Então aí que... Mas, vamos lá, se eu tô no momento de crescimento da empresa, que eu tô botando, por exemplo, sei lá, vou gastar mais verba em mídia e quero ficar no break-even ali pelos próximos 6 meses visando crescimento. Aí eu já tô mudando o cenário, já faz mais sentido. Aí começa a fazer diferença. A única coisa é que, assim, eu não posso mudar a tributação no meio do caminho. Eu só posso mudar a tributação na virada de ano, na virada de exercício. Então, se eu pretendo ficar um ano num processo de crescimento, assim, absurdo... Vale a pena. Mas depois, se o cara quiser voltar pro Simples, o cara pode não conseguir voltar. Ele volta. Ele consegue voltar? Ele volta. Se ele estiver dentro das atividades permitidas... Mas que você vai chamar mais atenção. Vai chamar mais atenção. Ou é mito? É mito.
A tributação você pode ir para onde você quiser, o que mais te convém, tá bom? Então, obviamente, tem que tomar todos os cuidados. Sim. Antes de falar, olha, muda, não muda, faz, não faz, de repente é mais fácil eu criar uma segunda empresa. Vamos imaginar o cenário que o Iago colocou agora, é só 6 meses. Cara, então eu vou abrir uma empresa por 6 meses, onde eu vou fazer meus investimentos, eu vou crescer, e depois essa empresa eu posso incorporar em outra. Aí é outro jogo, hein? É outra brincadeira. Então, quando a gente fala de alavancagem, de cenários, não pode ser uma fotografia. É um filme que precisa ser visitado e tem que ser olhado a todo momento. Porque se você piscar o olho, você perdeu uma cena, você perdeu a história do filme. E você vê, né, Alex, que a gente sempre falou, né? Veja que nós tão próximos até do Gustavo aí como escritório, nós muitas vezes acabamos subutilizando, né, os recursos do escritório contábil, do contador. Porque a gente pensa assim também, viu, Gustavo? Ó, veja se você entende, porque todo empresário tem isso. Eu vou mexer nesse vespeiro agora, né? Eu vou começar o ano, vou trocar a tributação. O Gustavo tá falando assim, não, cara, vamos deixar as coisas mais fáceis. É isso que eu tô dizendo. Da forma que você expôs aqui hoje, acho que pra quem tá ouvindo a gente vai ter um insight. Falar, olha, talvez seja mais simples do que eu imagino. Porque nós pensamos sempre assim, abrir outra empresa, vou fazer teste, vou mudar a tributação. Nossa, agora que eu consegui entender essa daqui. Porque agora que você conseguiu entender, é difícil. Para você que é do seu dia a dia, é fácil. Então, nós temos que entender que o contador, ele não é só um enviador. Não é só o enviador, não. Não é só quem envia imposto para nós, né? Ele pode ser um baita parceiro aí de negócios. A gente quer provocar isso, viu, Gustavo? E aí entra um detalhe importante, né? Puxando um pouquinho para tecnologia, que eu sei que vocês falam muito de tecnologia e tudo mais. Gostam de tecnologia. E quando a gente fala de tecnologia, a contabilidade também está nessa transformação de tecnologia. Nós temos hoje as contabilidades online, nós temos aí várias ferramentas que já fazem a contabilidade. Porém, faz a contabilidade e ela vai ser exatamente o que a Fran falou, um cuspidor de guia. Ele vai te dar um balanço e vai te cuspir uma guia que vai estar lá e não tem interpretação daqueles dados. E se você quiser falar com um contador, se você precisar disso, o custo hora de uma consultoria é muito caro. Então, às vezes, é mais fácil você continuar com uma contabilidade tradicional e provocar. Você precisa provocar o contador. Você precisa falar, amigão, me dá uma alternativa, eu estou pagando muito imposto. Isso aqui está fora da minha realidade. Estou com um cara lá que está faturando mais ou menos uns 200 paus por mês e a solução para ele, 2 empresas. É você e tua esposa, uma empresa para você, uma empresa para tua esposa. Você vai ficar com meia dúzia de produtos aqui, meia dúzia de produto dela lá. Você vai continuar faturando os mesmos 200, tá bom? Não vai ter alavancagem de crescimento, tá bom? Porém, se hoje você está pagando 14 mil reais de imposto, por exemplo, você vai começar a pagar 11, 10. Já é uma boa economia. Vai te dar uma economia de 2, 3, 4 mil reais por mês, que ao longo do ano é 50 paus. Faz diferença. Sim. Viu? Teve muita dor de cabeça? Não. Eu só vou ter que controlar 2 empresas. Então, são contabilidades separadas. Vai ter um pouquinho de dor de cabeça. Mas eu prefiro ter a dor de cabeça e ter o dinheiro no meu bolso do que deixar o dinheiro voando por aí. E aproveitando que você falou, né, de 2, quer fazer pergunta? Eu quero. Vai lá. Eu tô achando lindo esse cenário de, consigo entender os impostos e tal. Só que assim, a gente tava conversando sobre isso em outros momentos e a gente fala bastante sobre a dificuldade de bons profissionais nesse sentido. Então assim, vou jogar a batata quente na sua mão. Como é que eu faço para reconhecer se o meu contador ele é bom mesmo? E ele vai, assim, me orientar para esse cenário? Batata quente mesmo, né, cara? Ele é diretor da associação do contábil aqui. Ele conhece muito. Mas, Gustavo, abre essa caixa preta aí. Dá umas 3 dicas pra nós. Dá umas 3 dicas, Gustavo. Fale 3 coisas positivas a se encontrar num contador. E olha, a Fran já te melhorou. Você tem que ser uma mulher para me salvar. Te salvou. Na realidade, assim, é importante você conhecer. E eu acho que conhecer o seu contador é ir lá conversar, entender o time, qual é a estrutura que ele tem, quem são as pessoas.
Pede lá para ele o portfólio dele. Liga, por que não ligar para um cliente dele? Fala assim, posso pegar uma referência do teu contador aqui? Posso ligar lá para o teu cliente? Pergunta. A partir do momento que você consegue entender isso, você começa a ter sinalização se o teu contador é bom ou ruim. Se você pega, eu lembro quando eu comecei o escritório, e foi a máxima para mim, tá bom? Meu primeiro cliente, ele me pediu para ir buscar os documentos na contabilidade antiga dele, que ele estava saindo e migrando para nós. E eu cheguei, era uma garagem. Sem brincadeira, era uma garagem. Eu não sou alto, eu tenho 1,84, eu quase tive que abaixar para entrar. Pô, se ele não é alto, pô, tá bom, né, cara? Cito essa referência de alto. Não, tá tudo bem. Tá bom, Brasil. E assim... Eu falo assim, eu não sou alto. E o teto do escritório de contabilidade estava cheio de traça. O arquivo da senhora, era uma mulher, era tudo em pallet. E não tinha saquinho de escritório, era saquinho de arroz. Então acho que aquela mulher cozinhava tanto que ela colocava os documentos dos clientes no saquinho de arroz. E quando eu olhei aquilo, eu falei assim, cara, se essa mulher tem cliente, eu vou ter sucesso. Ou eu vou pegar todos os clientes dela. Peraí, me passa todos os clientes, por favor. Quando você faz essa pergunta, você fala assim, cara, será que essa pessoa vai ter condições? E nem sempre a aparência vai dizer tudo, tá bom? Mas é uma sinalização. Com certeza. Tá bom? É isso que eu quero? Pacote de arroz guardando meus documentos? Ou eu quero um escritório que tem uma certificação? Nós somos o primeiro escritório aqui da região de Jundiaí a ser certificado ISO 9000. Nós somos o único escritório no Brasil certificado SGI. E o que é o certificado SGI? É importante falar porque às vezes as pessoas não sabem, né? Nós cuidamos das normas 9001, 14000 e 45, que é processos, meio ambiente e pessoas. Então, quando você fala disso, nós somos prestadores de serviço, nós precisamos de pessoas. Se eu não tiver pessoas qualificadas, treinadas, acompanhando, entendendo, eu não vou entregar um bom produto. Se eu não pensar no meio ambiente, o que vai ser amanhã? O que as pessoas vão estar olhando? Estamos agora numa era que se fala muito do balanço, do meio ambiente e tudo mais. Como é que está isso? Então é importante, isso é sinalização se você está com um bom escritório ou não. E no bate-papo inicial, tá bom? Leva teu cenário e fala assim, eu tenho isso. Qual é o melhor cenário para mim? Se o cara sentar com você, explicar e entender, e você sair de lá e falar assim, eu entendi o que esse cara falou. Isso que você falou é uma grande chave, hein? Porque nós trabalhamos em funções completamente diferentes, né? Você aí falando de tributação, que para mim muitas vezes é um alienígena, né? Você começa a falar, nossa, taxa de tantos por cento, é tal balanço, é isso, é EBITDA, é não sei o que. Você fala, nossa, tá falando tudo a mesma coisa e tá tudo bem, né? E nós do nosso lado também a gente tem muitas linguagens, muitas abreviações, né? De palavras que às vezes o cliente fica assim. E esses dias eu encontrei um caso desse tipo. O rapaz falou assim pra mim, Francine, você sabe por que eu tô há tanto tempo com vocês? Ele não faço ideia, brincando, né? Ele, porque eu consigo entender o que vocês falam. E às vezes essa preocupação da gente tentar usar tantos termos técnicos, tantas coisas pra nos apropriar e dizer que nós entendemos, muitas vezes pro cara que tá ali na sua frente não é tão simples assim de entender, né? Essa é uma dificuldade, né? Eu vivi 22 anos da minha carreira no mundo corporativo, antes de abrir escritório. E no mundo corporativo se usa muito, né? Os termos mais técnicos, para que você possa demonstrar todo o seu conhecimento e tudo mais. Fui contador da C&A, então você tinha que ter um nível, um vocabulário um pouco mais elevado. Do jeito que ninguém entendesse para você ser chique. Para você falar assim, nossa, esse cara... E eu sempre... Depois da 40 bi de furo no balancete, ninguém achar que a culpa era sua. Não, aquele cara era super inteligente. Então eu sempre trouxe isso muito pro lado mais simples, mais simplista possível, porque nós crescemos quando a gente divulga a informação. Quando a gente faz com que essa informação seja difundida e as pessoas entendam. Esse é o melhor caminho. Quando você cresce... você obrigatoriamente me faz crescer mais ainda. Porque senão eu vou ficar parado no tempo e você vai me passar e aí eu perdi todo o meu negócio. Sabe um dos desafios que eu acho que você está me ajudando e é uma das coisas que
pode ser que muitas pessoas que estão nos ouvindo também tenham. Qual é o momento de abrir essa segunda empresa, uma terceira empresa, se eu devo abrir uma holding? Então o cara, de repente, ele já venceu aquelas primeiras lutas, ele já tem ali, vamos lá, 5 milhões de patrimônio. Poxa, eu já tenho 2 casas, eu tenho 5 milhões de patrimônio, tenho a empresa cresceu. Quais são os riscos que eu estou tendo com essa empresa? Porque crescer envolve riscos. Sem dúvida. Você tem 10 funcionários é uma coisa, você tem 150 funcionários é outra coisa. E no Brasil a gente não sabia muito bem ainda se era o momento, parecia que era uma coisa só dos super ricos, né? A gente vê as offshores, né? Mas a holding patrimonial é algo que começa a fazer sentido para o cara que já está ali 4, 5 milhões de patrimônio, ele quer proteger melhor o patrimônio da família, resolver a questão de sucessão para os filhos, quer dizer, porque o cara morre, é um porre o inventário brasileiro, é uma grana. Se o cara tem 5 milhões de patrimônio, ele vai gastar 500 pau. Vai fácil. Ele vai gastar 500 pau de imposto de advogado, mas 50 pau só para advogado. E de repente morre e não tem dinheiro à vista, né? Não tem liquidez. Não tem liquidez, obrigado. E a família fica numa situação, né? E, 5 milhões e tá tudo preso. Os bens ficam todos presos no inventário. Então, abrir uma holding, passar todos os meus bens para a holding, já definir a sucessão, tá mais acessível para o pequeno empresário? Então, isso sempre foi como o lucro real, né? É um mito. Isso aqui só serve para grandes empresários, para pessoas com grandes patrimônios. Abrir uma holding é a coisa mais simples que tem. E eu acho que você tem que abrir uma holding no seu start. Na sua primeira... Você não precisa estar com 5 milhões de patrimônio. Eu não preciso ter 5 milhões, eu não preciso ter 2, 3 casas. Muito pelo contrário, eu tenho que começar quando eu falar assim, eu vou comprar meu primeiro carro. O que eu faço? Eu tenho 2 filhos, 3 filhos, eu quero começar a me proteger. A partir do momento que a gente se lança a virar empresário, nós viramos vitrine. E vitrine nós tomamos pedrada todo dia. E aí a gente precisa se prevenir. E qual é o momento melhor de se prevenir? Quando você está bem? Não adianta depois que você tomou 2, 3 pedradas, você falar assim, agora eu vou abrir uma holding. Já foi, meu amigo. Seu patrimônio já está comprometido. Então por que não fazer isso no primeiro momento? E falar que isso é para grandes pessoas, grandes empresários, grandes empresas, não. Uma holding é um CNPJ comum, simples, que você tem que começar. Ao invés de colocar no nome do Alex, eu vou colocar na holding do Alex. E assim vai criando um patrimônio na holding do Alex. E não mais na pessoa do Alex. O grande problema disso é que quando você vai pegar um crédito no banco, que você vai lá, eu sou o Alex, eu quero um crédito, o banco vai olhar e falar assim, o que o senhor tem? Você vai falar assim, nada. Você não tem nada no seu nome. Aí você vai falar assim, mas eu tenho uma holding, que na minha holding eu tenho todo o meu patrimônio. A visão tem que ser o contrário. Ele não pode só olhar o Alex, ele tem que olhar o Alex como um todo. Ele tem uma holding, esse cara tá pensando... Os bancos estão mais espertos. Estão mais espertos. Esse cara já pensou na sucessão, já tá olhando com outros olhos. O critério já é outro hoje. É diferente se você for ali no Zé da esquina querer fazer um carnê, ele só vai olhar o Alex. Ele não é o todo, tá bom? Mas, via de regra, os bancos para conceder já estão olhando qual é teu patrimônio, onde tá, de que forma tá. Se você tem uma offshore também não é uma coisa mais do outro mundo não, viu? Offshore você abre aqui, nós temos um parceiro lá nos Estados Unidos hoje, você fala assim, quero abrir uma offshore. Cara, $500 você abre uma offshore. E você vai ter um custo anual aí de uns $300 por ano. Já com a contabilidade, tudo lindo e maravilhoso, você podendo ter conta lá fora e tudo mais. Então, é alto isso? O negócio mudou, né? Muito. As finanças estão passando por uma revolução, né? Muito. E a gente nem sabe ainda o que vai acontecer depois com o blockchain, com criptomoeda, com empresas que estão ficando globais, né? De finanças. Então, é muito mais fácil hoje você fazer operações de investimento em qualquer outro país, né? Antigamente era mais difícil. Eu tô com um amigo viajando, ele tá fora e ele foi fazer compra e pagou no Pix. E aí você olha e fala assim, Pix, cara.
Pix não é uma coisa do Brasil, ele não tá aqui mais. Os caras estão aceitando Pix lá fora. Vai globalizando, Vai globalizando tudo. sem dúvida. E a gente tem que estar antenado, tem que estar atento. E aí, qual é o contador que você tá? Ele tá atento a isso? Ou ele continua olhando os livros? Ou fazendo o guarda-livro lá? Já temos mais uma dica. Seu contador está atualizado ou não? A gente falou finanças, melhorar finanças. Falamos agora sobre você desmistificou a questão de montar uma holding, Quebrou vários mitos aqui. que eu acho que é essencial a gente trazer essa discussão. Nós estamos crescendo, a C3D Web está crescendo, graças a Deus, acho que todo mundo tem que crescer, e a gente tem ajudado empresas a crescerem. E eu percebi que o crescimento, eu tinha que trazer novas pessoas para um quadro de sociedade, que nós estamos chamando de partnership. Partnership é o jeito que a XP cresce. A Ambev também cresce nesse modelo, onde pessoas que estão com alto destaque no nosso time podem ter acesso a 0,5%, 1%. E eu gostaria que você me ajudasse a entender o seguinte. Eu posso pegar alguém do meu time, passar 0,5%, e em vez de ficar mudando o contrato social toda hora, porque tem custo, Sim. vamos supor, eu pego 5% das minhas ações e deixo na tesouraria da empresa. E vou chamando um cara, você vai ser meu partnership, você está aqui 0,5%. Eu documento isso só contabilmente ou só na tesouraria. Não levo isso para uma mudança de contrato social, porque de repente eu faço essa mudança uma vez por ano só. Então eu tive vários, vamos supor, tive cara que entrou, cara que saiu nesse meio de tempo. Esse cara, ele vem 0,5 e continua recebendo um pagamento como PJ por essa mesma empresa que ele também é sócio. Como que fica esse jogo na sua visão, Gustavo? É possível? É legal? Quais são os riscos de você trazer esse cara? Porque eu não posso fazer divisão, eu não posso ficar pagando prolabore para ele, porque ele não é administrador. Como que eu resolvo esse meio de campo, Gustavo? Essa batata quente não era sua, era dele. Então vamos só pontuar. Mais uma roubada da sua fala, tá bom? Então, Foi só. Eu perguntei pra ele antes. Pô. na realidade, assim, a partir do momento que você fala que vai trazer alguém para compor teu quadro e esse cara não entrou no seu contrato social, tá irregular. Ponto. Mesmo você fazendo a reserva na tesouraria. Mesmo você fazendo a reserva na tesouraria. Como que você vai distribuir lucro depois para uma pessoa que não está no seu contrato social? Você vai colocar na tesouraria? Tesouraria. É cofre, é colchão. Tem que estar lá guardadinho o dinheiro, tá bom? Eu recomendo, nesses casos, você abrir uma SCP, uma sociedade por participação de cotas. Então você vai fazer com que ele tenha o CNPJ dele, você continua tendo o seu CNPJ, que é a mãe, o CNPJ mãe, e você faz um contrato que ele vai participar de alguns projetos, de projetos específicos. E nesses projetos específicos, o CNPJ mãe vai pagar todos os impostos e o que sobrar dali, ele vai dividir na proporção que foi estabelecido na SCP, nas cotas. SCP, tá bom? E aí... Sociedade por Cotas de Participação. Exato. E aí você vai falar assim, cara, sobrou 10. Eu sou 95% e 5% vai pro meu parceiro empresa XYPZ. Você vai lá e distribui e isso é legal. Lá no imposto de renda dele, ele pode colocar divisão de lucro do CNPJ SCP. E nós aqui, como CNPJ mãe, a gente continua fazendo pagamentos de prestação de serviço para ele. E dá saída. E dá a saída normal. Daqui 3, 4 anos, rompe-se esse contrato. Aí você... Se eu quero poder, por lei, aqui no CNPJ mãe, se eu sou dono de 75% ou mais, eu tiro e coloco o sócio que eu quiser, sem a anuência dos outros sócios, porque eu sou sócio majoritário, tenho 75%, então tiro e coloco se eu quiser.
Nessa sociedade por participação, eu tenho que manter também uma majoritariedade? Não necessariamente. Como é que eu tiro o cara se eu quero tirá-lo? Você encerra a SCP. Encerra. É uma saída. Acabou o projeto, acabou a SCP. É como se fosse, os norte-americanos chamam de joint venture. Isso. É uma joint venture. É uma joint venture. Interessante, né? Interessante. E aí Porque você chama o cara para um novo compromisso. você traz o cara para um projeto. Então você fala, eu quero expandir, por exemplo, a área de São José. Eu vou trazer esse cara. Tudo que vier de São José vai estar dentro da SCP e nós vamos rachar o resultado aqui. Essa SCP, ela é uma empresa que tem que ter contabilidade, tem que ter tudo certinho. Tudo normal. Ou seja, eu vou ter que duplicar meu custo com o contador também, né? Senão eu não pago o leite das crianças. Não pago o leite das crianças. Eu fiquei pensando nisso. Mas já que eu tô te pagando uma vaca leiteira aqui na primeira, você tem uma vaca leiteira na primeira, e eu monto essa segunda, tem como você falar que se eu te falar assim, ó, já tô te dando uma vaca, te dou só um queijo aqui, ou tem composição? Ele tá pechinchando o contrato já. Ô, Iago, é porque a gente tá ao vivo. A gente tá ao vivo aqui, né? Se eu amarrar o cara, depois eu faço esse recorte. Eu gostaria de ressaltar o seguinte. Alex, você identifica o que você acabou de fazer como uma técnica infalível de negociação com o seu contador? Não, na realidade é assim, ó, os escritórios de contabilidade não olham o CNPJ. Eles olham o grupo. E quando a gente está falando que eu vou trazer uma SCP, eu vou trazer mais um CNPJ... Vai se compondo. Não vai se duplicar, os custos não se duplicam, tá bom? Sim. Obviamente que vai aumentar, porque vai ter mais trabalho. E aí vai depender muito do escritório. Como que o escritório está te olhando? Mas via de regra, o escritório vai olhar. Cara, esse cara não é só um CNPJ, ele tem 4, tem 5, tem 6, tem a hold. E aí os valores... Vira muito mais um parceiro estratégico, né? Com certeza. Se o cara pensar só no número, ele não vai ter a quantidade de clientes que a gente tem hoje. Ó, voltando a falar de finanças, que é o nosso tema, como alavanca de crescimento, eu quero abrir aqui para nossa audiência também olhar algo que você tem nos ajudado muito, que é o BPO financeiro. Eu acho que o pequeno empresário, ele ainda não caiu a ficha dele nisso. Ele mantém, às vezes, 2 pessoas na empresa dele, uma pelo menos, cuidando. E ele. E às vezes ele está correndo muito risco. Porque essa pessoa que ele coloca lá para cuidar das finanças dele, cuida de contas a pagar e a receber. Ela tem a chave do galinheiro, cuida das galinhas e cuida das raposas, tudo no mesmo Não, e não é só isso, né, Alex? Nós vemos cenários que o dono da empresa, ele vende, ele atende, ele resolve problema, ele administra, ele cobra, ele envia boleto, ele paga boleto, ele emite nota. E o cara tá... Não, e BPO financeiro, né? É... Business Process Outsourcing. Faz tempo. É certo. Então, quando você apresentou pra gente, Alex, poxa, deixa suas contas a pagar e a receber comigo. Eu falei, Gustavo, não vai dar certo. Não, pode acreditar. Gustavo, como é que a gente vai controlar isso? Cara, hoje tá tendo uma tecnologia muito grande, porque nós temos um dos sócios que fica lá, aprova, desaprova no home bank, e o seu time deixa tudo isso muito mastigado. É um mercado que você quer crescer de BPO financeiro, Gustavo? É uma tendência. O grande problema que, como a gente já comentou aqui anteriormente, é a sigla, né? BPO. As pessoas não sabem nem o que é um BPO. Tem que educar isso. Né? Quando eu comecei há 10 anos atrás, eu sempre falava, é terceirização da parte administrativa financeira. Então o BPO nada mais é que a terceirização da sua parte administrativa financeira. Que nós vamos fazer a emissão da nota fiscal, nós vamos fazer a emissão do boleto, nós vamos fazer a cobrança para o teu cliente, nós vamos fazer o contas a pagar, mas nós não vamos liberar o dinheiro. Quem libera é você. Então você, dono da empresa, que vai entrar lá e vai fazer a aprovação ou não do pagamento. Da mesma forma que se tiver faltando dinheiro, nós vamos captar no mercado, com a melhor taxa, com parceiros estratégicos. Se tiver sobrando dinheiro, nós também podemos recomendar. Olha, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim. E aí a gente vai recomendar ao cliente. Então, toda vez que vai retirar dinheiro, nós não fazemos sozinho. Quem faz é o sócio. Mas quando a gente fala, precisamos colocar dinheiro, precisamos fazer alguma coisa,
nós vamos buscar e vamos trazer alternativas para você, tá bom? E com total transparência. Sistema na nuvem, fácil, acessa de qualquer lugar, acessa de smartphone, da onde você estiver, você vai ter autonomia para falar assim, tenho R$100 saindo da minha conta, o que é? Eu não sei o que é, tá um nome esquisito lá, eu não sei o que é. Abre teu aplicativo, vai lá, olha, tá lá, R$100 é o pagamento do Gustavo. Tá bom, já entendi. Inclusive a nossa ferramenta hoje que nós utilizamos, ele tem banco digital. Então se o cliente não quiser ter o banco tradicional, banco A, B, C lá da vida e quiser usar no próprio aplicativo, ele entra no aplicativo, onde foi emitida a nota, onde foi emitido o boleto e onde ele pode fazer o contas a pagar. Você não é mais o contador. Ele libera de lá. Você virou o Batman. É, quase. Não, eu acho aí é outro nível de parceria do contador. E é o nível de parceria que você que está nos ouvindo aqui nesse podcast. Quer dizer, a gente tá com essa proposta aqui, trazer mecanismos, ferramentas, ideias para melhorar a gestão, o crescimento. É outro jogo daí que a gente vai jogar. Se você terceiriza o financeiro, se você monta a holding. E eu acho que a chamada é essa que o Gustavo acabou de falar. Deixa eu cuidar das suas finanças. Né? Acho que é uma excelente chamada, porque realmente dar nome para essas coisas às vezes é difícil da pessoa até procurar. Sim. Como eu vou procurar por BPO financeiro? Vou procurar por... Não vou procurar. Eu vou, de repente, tá num bate-papo com o meu contador, nessa proximidade, ele fala, olha, eu tenho este serviço. Eu posso cuidar das suas finanças, liberar o seu tempo para que você faça coisas mais úteis do que ficar emitindo as notas fiscais da sua empresa, emitindo os boletos, controle de se o cara pagou, se o cara não pagou, se você precisa acompanhar. Então você pode pensar no seu negócio de forma muito mais estratégica se você liberar o tempo com tarefas que são mais operacionais. Né? E é o que eu falo, né? O dono da empresa é o cara que tem que ter o maior salário. Se ele é o maior salário, ele não pode se prender... É o mais caro. Ele não pode se prender à parte operacional. Ele tem que se livrar disso. Eu ouvi isso de um certo alguém esses dias. E quando você coloca isso, de colocar uma pessoa dentro da empresa, que foi o exemplo que o Alex usou inicialmente, ele não tem trabalho pro dia todo. Ele vai ficar ocioso. Ele vai trabalhar 2, 3 horas por dia e o resto do dia ele vai Ele vai ter uma dor de barriga. Ele tem férias. Ele tem gravidez. São coisas normais do dia a dia. A terceirização. Você se vira com isso. Se ficou doente, você põe outro ali. Tá bom? Gente, o papão excelente. Você vê que eu falei, cara, eu vou trazer contador, Gustavo, pra gente bater papo, pra falar de crescimento, porque eu acho que você tem muito pra entregar. Você que tá precisando aí de aprender um pouco mais ou quer saber mais, como é que as pessoas te encontram? Enfoquecontábil.com.br enfoquecontábil.com .com. Também vai encontrar nas redes sociais, Enfoque Contábil, Enfoque CTB. Sempre estamos presentes aí, LinkedIn. Para fazer uma imersão com você, 3 dias pra gente sair dali com a road montada, a gente ainda tem que planejar isso, né, Gustavo? Só depende de você vir de lá de São José e sentar aqui um pouco. Beleza, cara, tá feito o desafio. Gustavo, muito bom. Nesse último bloco do nosso podcast, a gente tenta trazer um insight, cada um trazendo uma ideia. Começando... Joaquim Paul. Não, o Iago, coitado. Vocês já roubaram muita fala dele. Ué, esse Gustavo tá vendo? Tá te ajudando. Fogueira, agora ele me jogou na fogueira. Mas, pô, esse papo deu uma clareada na minha mente aqui e me ajudou a planejar algumas coisas que eu não tinha planejado e não tinha pensado em planejar. Mas, assim, eu queria falar pro cara que tem um negócio pequeno, né? Tem uma frase que você falou que me marcou, que foi ter a contabilidade como uma ferramenta de tomada de decisão. Eu achei isso genial. Eu concordo, toda vez que eu preciso fazer consultoria, eu peço, primeira coisa, eu quero um balanço de como tá, do que entrou, do que saiu. Então, assim, ter isso como uma ferramenta de tomada de decisão eu achei genial. Mas, se o cara que tá assistindo esse podcast, né, qualquer empresário que tá em casa assistindo esse podcast, se ele não terminar esse podcast e não falar com o contador dele, ele assistiu errado. Vamos dar 24 horas. Vamos dar 24 horas pra ele. Pô,
assiste de novo. Para o que você tá fazendo, assiste de novo e vai conversar com o seu contador. Acho que é a melhor coisa que eu posso falar aqui. Então, vai lá, analisa o financeiro, bate tudo que tem que bater para poder entender e descobre se o contador é um contador bom, né? Que a gente aprendeu como fazer isso hoje também. Fran? Puxa, o Iago sempre rouba minhas falas. Ah, Essa piada tá ficando. eu achei até que ele, porra. Tô brincando, eu acho que contabilidade é algo tão necessário, né? A gente sempre conversa muito disso. E eu vejo que o empresário, ele precisa sempre olhar para um prestador de serviço, principalmente nessa área de contabilidade, como um consultor. Porque você falou uma coisa imprescindível. Você falou assim, nós ensinamos você a ler os dados. E você precisa analisar o balanço mês a mês. Você precisa analisar a saúde da sua empresa mês a mês. Se ele não fizer isso, a chance dele quebrar é grande. E você está dizendo para ele. Então, deixar que, apesar da gente não saber, como eu falei, não sei nomes técnicos, isso e aquilo, ter a proximidade com o contador e deixar com que ele te explique, você absorver a informação, usar a equipe do seu contador, que muitas vezes o contador não está totalmente acessível o tempo inteiro para você, mas usar a equipe para tirar dúvidas, para esclarecer os pontos do que você não entendeu, para as tomadas de decisões e ter ali o seu sinalzinho vermelho, opa, tem alguma coisa aqui que não está vindo bem. Acho que é uma grande receita, não é, Gustavo, para um sucesso de um empresário, seja ele pequeno, seja ele médio, é ele ter esse sinal de alerta, ele ter essa responsabilidade e esse relacionamento com o contador. Então, por isso que eu falei que você roubou minha frase. Porque escolher bem um contador é você ter essa disponibilidade aí de confiar, né, naquilo que você está recebendo. Sem dúvida, eu acho que assim, a parceria entre contador e empresário tem que ser muito próxima. Inclusive para comprar, vender, investir, isso tem que estar muito ligado. Às vezes, eu tenho um caso lá que alguém comprou uma empresa e não olhou os números. Como o Iago falou, ele simplesmente foi lá, eu vou comprar a tua empresa. Quanto é? 1,5 milhão. 1,5 milhão. Combinou, fez tudo e depois, na hora que entrou dentro da empresa, ele viu aquela caixa preta. Rescisão para pagar, empregado sem registro, pagamento por fora, uma série de coisas, impostos atrasados. Só de impostos deve 5 milhões. Então aquele 1,5 milhão, você imagina, né? Ele não pagou 1,5 milhão, ele pagou 6. Ele vai responder. Ele respondeu. respondeu. O trabalhista, quem vendeu ainda também tem que responder o trabalhista, mesmo que depois que você vende a sua empresa, você tem que continuar visitando a empresa por mais 4 anos. Então quando eu olho isso... O Brasil, nesse aspecto, é ruim de negócio, né? Comprar e vender empresa no Brasil, você tem que ter um especialista te acompanhando. Fazer uma auditoria, né? Por isso que eu falo. Se o empresário entender que o contador é o aliado dele e que ele deveria estar dentro das tomadas de decisões, cara, é perfeito. O que acontece na maioria dos casos é que o empresário acha que o contador é um custo, que só me traz imposto e que ele só vai continuar. E que eu sou obrigada a pagar ele. Que eu sou obrigado. E aí eu tenho que barganhar se eu for abrir a segunda empresa. Isso, mas a gente já aprendeu isso nesse episódio, como deve ser feito. Deixa eu só falar uma última coisa, que eu acabei lembrando aqui. Mas recente, eu passei por uma situação de entrar numa reunião para poder fazer uma proposta comercial. E eu postei um conteúdo recente sobre a importância do financeiro também, né? Falando sobre negócios em que o sócio, ele mistura o pessoal com o da empresarial. E eu achava que era para negócio pequeno só, mas não. Então, assim, acho que é mais um ponto importante para se falar, a gente talvez não entrou tanto nesse assunto, mas é importante para se destacar isso. Não faz isso com o seu negócio, nem com a sua vida pessoal, né? De misturar o pessoal com o empresarial ali. Isso aí vai trazer uma série de outras consequências e dores de cabeça que a gente não quer ter, né? Então, façam esse favor também, tá bom? Olha no meu olho aqui e pensa, não vou fazer isso, tá bom? E se você tá fazendo isso, converse com o seu contador também. Hoje foi o dia do conversa com o contador. Oh, por favor, converse com o contador. Acho que o meu insight é que o empresário, o Gustavo começou falando isso, o empresário está tão ocupado na operação do produto dele, da fábrica de caneca dele, sabe? Ele tem tantos desafios que ele vai terceirizando as finanças para
para uma pessoa, para outra. E, às vezes, coisas simples que você pode resolver nas finanças, por exemplo, é fazer investimentos com o seu caixa. Uma coisa que eu deixei um tempão dinheiro parado no caixa da empresa. Sim. E, de repente, começamos a ter linha de receita chamada juros sobre capital próprio. Ou seja, uma coisa parece banal, mas eu tenho certeza que não é possível ter sido o único cabeção deixando dinheiro parado no caixa da empresa. Deve ter outros empresários. Foi o que o Gustavo falou, né? Ter uma empresa. Uma gestão financeira Ter um BPO financeiro, né? Não é somente emitir boletos e nota fiscal e fazer cobrança. É usar essa inteligência de aplicar investimento ou de buscar os melhores empréstimos, de repente, se você está precisando. E eu acho que finanças é um assunto, todo mundo tem que estudar um pouquinho mais, melhorar a minha capacidade técnica também. Não dá para terceirizar tudo, né, Gustavo? Se o cara senta com você e já começa a entender um pouquinho, a troca, o bate-bola, o ping-pong vai ser melhor, né? Olha, Gustavo, esses são os meus caminhos aqui, é para cá que eu quero ir com a minha empresa. Vai ficar mais fácil para o contador também encontrar caminhos. Então, bora estudar um pouco mais sobre finanças. Por favor. Aprender a ler DRE. Contratar um bom contador. Se você está na região de Jundiaí, procura aqui a Enfoque Contábil. Já aprendeu hoje como negociar. Boa. Como negociar da maneira errada. Eu te agradeço, Gustavo, a sua participação. Muito obrigado. Obrigado, Iago, pela sua participação. Fran. Obrigado vocês, gente. Nossa, uma aula tivemos aqui de quebra de mito. Foi excelente. E até a próxima, pessoal. Forte abraço. Não deixa de seguir a gente nas mídias sociais. Você pode procurar a gente ali, playgrowth.com.br. Se você está nos assistindo no YouTube, curta o vídeo, se inscreve no canal. Se você está no Spotify, eu adoro no Spotify, passear com o cachorro, ficar ouvindo podcast, para mim é um hobby. Então, se você está nos ouvindo no Spotify, dá as estrelinhas, compartilha com um amigo. Eu espero que tenha sido útil para você e continue vindo jogar com a gente o jogo aí do crescimento. Até o próximo.